Olá, afortunados, boa noite. Voltando às aulas de terça-feira. Para quem já me conhece, toda terça-feira aqui nós temos aula ao vivo, falando sobre comportamento financeiro, sobre como melhorar a sua condição financeira, como lidar melhor com o dinheiro, com seus desejos, com saber melhor a negociar, aprender melhor a negociar. Então, muitas coisas que a gente fala por aqui, tudo ligado ao dinheiro para te ajudar. Então, para quem já me conhece, olá, estavam com saudade? Espero que sim, pelo menos um pouquinho aí de saudade de mim. Agora, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Cavalcante, eu sou consultor financeiro, palestrante, educador financeiro, sou hipnoterapeuta também. E o meu foco é falar sobre o comportamento financeiro, sobre como o comportamento pode te ajudar a mudar completamente a sua realidade. Tem muita gente que fica buscando cursos, buscando especialização. Essa semana eu até respondi uma pergunta no meu Instagram lá, todos os dias eu respondo perguntas lá no meu Instagram, né? E eu respondi uma pergunta assim, você acha que a faculdade de gestão financeira pode me ajudar a aprender sobre dinheiro? E a minha resposta foi que para aprender a lidar com dinheiro, você tem que falar com quem tem dinheiro, porque o que vai influenciar na sua vida, na sua prosperidade, é o comportamento muito mais do que o conhecimento. Então está cheio de economista, administrador, um monte de gente aí, um monte de profissões que não tem prosperidade, que não tem dinheiro, vivem quebrados. Gerentes de banco, por exemplo, são um exemplo claríssimo, né? Quantos gerentes de banco você conhece que são prósperos, que estão cheios da grana? Na verdade, eles ficam orientando os clientes que têm dinheiro, mas eles têm pouco recurso para poder aplicar. Vai fazer um barulho aqui que eu estou mexendo no meu ar-condicionado aqui, porque eu comecei a falar, esquentou o negócio aqui, hein? Então é isso. Então, Felipe Cavalcante, o meu Instagram é o @felipe.liberdadefinanceira. Se você ainda não me segue lá, segue, porque todos os dias eu posto coisas, dicas, respondo perguntas lá nos stories. Esse canal aqui é o Trilhas da Fortuna. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí em algum lugar, deve ter um lugar onde você pode se inscrever para que você receba as notificações quando tiver aula ao vivo, quando eu postar um vídeo novo. Você vai ter acesso diretamente a essas informações. Agora, se você não quer perder nada mesmo, eu tenho um canal do Telegram e lá eu concentro todas as informações. Então, se eu posto alguma coisa no Instagram, se eu coloco alguma coisa no YouTube, se eu vou agendar alguma coisa, eu sempre coloco no Telegram. Então, o link é t.me/Felipe Cavalcante. Felipe com F maiúsculo, Cavalcante com C maiúsculo, tudo junto. t.me/Felipe com F maiúsculo, Cavalcante com C maiúsculo, tudo junto, tá bom? Assim você já está coberto por todos os lados, não vai perder nenhum conteúdo, nenhuma dica importante que eu possa dar. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre o assunto que foi mais votado na enquete. Eu coloquei 4 temas lá no meu Instagram e a resposta mais recorrente, o que as pessoas mais querem saber é: como eu posso controlar melhor o meu dinheiro? E aí, para falar sobre como você pode controlar melhor o seu dinheiro, desculpa, é que eu achei que meu microfone estava desligado, mas não tá ligado. É importante que você saiba que para controlar melhor seu dinheiro tem uma série de etapas. Peço desculpa se alguma hora eu der uma pausa, for olhar alguma coisa, porque eu estou usando um sistema novo hoje. Hoje eu estou fazendo a transmissão ao vivo, mas estou usando um software para eu poder compartilhar minha tela, para eu poder ter mais recursos para ajudar vocês, né? Hoje a gente como vai falar de controle, eu quero mostrar uma planilha do Excel, onde vocês podem aprender um pouco mais sobre o controle financeiro. Bom, enfim, voltando aqui, né? Para eu ter um controle financeiro, eu tenho algumas coisas que eu tenho que, antes de eu ter esse controle, tem umas coisas que tem que estar claras na minha cabeça. Então a primeira delas é: por que eu devo ter um controle? Por que eu devo ter um controle financeiro? Por que eu devo anotar essas informações? Porque assim, o que não pode ser medido não tem como ser melhorado. Nossa, Felipe, como assim?
É exatamente isso que eu falei. Se você não tem um controle, se você não tem uma organização financeira, você não sabe como melhorar. Então você vai dizer assim, eu gostaria de gastar menos dinheiro. Quanto é menos dinheiro? Quanto você precisa economizar? Quanto você precisa diminuir das suas despesas mensais? Quanto você precisa diminuir do seu lazer? Quanto que você precisa aumentar da sua renda para chegar nos seus objetivos? Você não consegue tomar essa decisão ou olhar para esses números e dizer o quanto é, porque simplesmente você não tem informação. E sem informação você acaba tomando piores decisões. Para que você tome melhores decisões, você precisa de melhores e mais informações. Então é por isso que é preciso ter um controle, para que você possa embasar as suas decisões, para que você não tome mais decisões no achômetro. Eu acho que eu preciso economizar aqui, eu acho que eu preciso economizar ali. Normalmente quando as pessoas falam assim, elas erram assim grandemente. Então, quando alguém me fala assim, eu devo gastar em torno de uns 5 mil por mês, você pode ter certeza que essa pessoa gasta de 7 para cima. Na hora que ela começa a fazer a conta, começa a colocar tudo no papel, ela normalmente está perdendo entre 2 e 3 mil reais aí, cerca de 60% do valor que ela acha que gasta a mais. Então, entendeu por que é importante controlar? É importante controlar para você tomar melhores decisões. Mas aí começam as desculpas, começam os problemas, né? Porque aí a pessoa fala assim, mas eu não sei como controlar, eu não tenho a disciplina, eu penso em controlar, eu penso em anotar, mas aí quando eu lembro já passou, e aí eu acabo perdendo, e aí eu desencano, porque aí acumulo um monte de informação. Então hoje eu vou te dar um passo a passo de como fazer isso da melhor forma para que você possa se organizar. Agora, o passo a passo que eu vou dar é para todo mundo? Não é para todo mundo. Você pode ter que fazer alguma adaptação aí na sua vida. Se eu falar uma vez por semana e uma vez por semana não der para você, faz uma vez a cada 15 dias, faz uma vez por mês. Se você achar que uma vez por mês fica muita coisa, que você não vai dar conta, diminui, faz uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por dia. Não importa, o importante é que você encontre o melhor jeito de controlar. Então, é importante que você tenha um registro, porque você precisa ter medida, você precisa ter métrica para você poder melhorar. Em segundo lugar, você precisa conhecer o passado, você precisa saber aonde você errou. Como é que a gente vai consertar as coisas se a gente não sabe onde a gente errou? A gente só sabe que acabou o dinheiro. E quando você não tem dinheiro, se você tem uma dívida, se você está apertado, isso é só o sintoma. Isso é só o sintoma. Seria a mesma coisa que o médico começar a te dar remédio só para tratar a sua febre, só para tratar o seu nariz escorrendo. E na verdade ele não está tratando a causa. Qual é a causa? É uma virose, é uma infecção, é alguma coisa assim. Então ele precisa avaliar a causa para poder tratar essa causa e não ficar só tratando o sintoma. Porque quando você só trata o sintoma, você acaba voltando para o mesmo lugar. Sara o nariz que estava escorrendo, para de escorrer. Daí uma semana depois, você está com o nariz escorrendo de novo. Você fica doente, não trata direito, não tratou a causa, tratou só o sintoma, daqui a 10 dias você está doente de novo. Então é importante resolver as causas. E para saber quais são as causas, você tem que olhar para a situação passada, para o seu passado. Onde foi que eu errei? O que foi que eu errei? Eu gastei muito mais do que eu deveria, eu fui impulsivo, eu me deixei levar pelas outras pessoas, eu simplesmente achei que isso não ia complicar minha vida. O que exatamente te levou para onde você está? Então, o controle, ele vai dizer isso. Ele é um registro ao longo do tempo. E se você olhar lá, se você tiver ele controlado, anotado, mesmo que você não entenda aqueles dados, uma outra pessoa que olhar, então se você der para um consultor financeiro, se você der para um amigo que sabe mexer com dinheiro, ele vai olhar e vai falar, tá aqui o dinheiro que você está assumindo. Tá aqui o dinheiro que você não sabe onde está. É isso aqui que está detonando você, é esse gasto, é essa situação. E aí sim, com a informação, você passa a tomar as decisões. Isso é muito comum, tá, gente? Eu tô repetindo, eu tô ficando repetitivo nessa fase, porque é exatamente isso, tá? É muito comum que as pessoas comecem a tomar decisões sobre economia sem ter a menor noção. Hoje, por exemplo, estava conversando com uma pessoa que está com um problema numa empresa.
e ela tem lá R$ 8.000, mais ou menos, aproximadamente, de despesa para manter a empresa funcionando, salário, aluguel, a luz, a água, e ela está com uma receita de aproximadamente 4.000 só. Então faltam R$ 4.000 para ela por mês. Aí ela disse para mim assim, não, mas eu já cortei o Netflix. Gente, o Netflix é R$29,90. Você acha que o problema dela, uma diferença de R$ 4.000 no orçamento, vai ser resolvido com R$29,90? Então ela está cortando no lugar errado. Ela não está olhando os dados, ela não avaliou a situação de acordo com o que realmente está acontecendo para poder tomar as decisões. Talvez no caso dela nem seja economizar, talvez ela já esteja economizando tudo que ela pode. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que aumentar os recebimentos dela, ela tem que aumentar as receitas. Então percebe por que é importante você olhar? Porque senão você começa a tomar um monte de decisão besta. Aí você fala para o seu filho, não, a gente não vai mais comer pizza. E aí você economiza R$30 da pizza, R$50 da pizza e continua lá com uma despesa de R$2.000 acima do que você podia. Tá? Então não tome decisões antes de ter um controle. Beleza? E aí, a primeira dica que eu vou dar é a seguinte. Não sai correndo e queira fazer tudo de uma vez. Então, o primeiro passo é não queira fazer tudo de uma vez. Começa pequenininho. Começa anotando o que sai e o que entra. Só isso. Gastei tanto, recebi tanto. Se possível, você anota. Gastei tanto com comida. Gastei tanto com meu carro. Vai anotando as informações. Para o começo, é só importante você saber o que está saindo e o que está entrando. Para você, pelo menos, começar a ter um controle e gastar menos do que você ganha. Certo? Porque que adianta você ter uma planilha linda e maravilhosa, com 1.000 gráficos, 1.000 tabelas, e no final do mês você está gastando mais do que você ganha? Não resolveu nada a tua planilha. Então, o primeiro passo é fazer com que esses dados, pegar essas informações para que elas te ajudem a gastar menos do que você ganha. Certo? Então, começa pequeno. Começa simples, o mais simples possível. Pode ser idiota, alguém pode virar para você e falar assim, nossa, você está anotando num papel, num caderno. Ah, nossa, você tem uma marcação na madeira aí na sua casa. Dane-se o que os outros vão pensar, tá bom? Dane-se. O importante é que você comece a criar o hábito de anotar as informações. Depois que você começar pequeno, o seu cérebro começa a entender, isso eu estou falando da parte de hipnoterapia e desenvolvimento pessoal, que eu já estou lá também bem adiante, tanto o curso que eu já fiz de formação em hipnoterapia, formação em desenvolvimento pessoal, formação em PNL, o seu cérebro ele começa a entender assim, ó, ah, Felipe, então quer dizer que você se programou para fazer aquele negócio pequenininho e você fez? Então, cara, você é um realizador. Você é um realizador. Então, você fica feliz quando você realiza alguma coisa? Legal, então põe uma meta aí nova. E eu vou mandar informações para você de que você realmente é um realizador e que você vai ficar feliz quando você fizer. E aí vai ficar muito mais fácil de você executar as próximas tarefas, porque você está sendo alimentado por pensamentos de, ok, legal, eu vou atingir essa meta porque eu bato as minhas metas, eu cumpro, eu sou um realizador. Então as pequenas conquistas vão te ajudar profundamente nesse sentido. O seu cérebro vai começar a treinar. O que acontece hoje provavelmente? O que acontece com você é provavelmente o que acontece com a maioria das pessoas. Como que as pessoas agem? As pessoas dizem assim, olha, eu vou acordar cedo amanhã. E aí o que acontece? A pessoa simplesmente não acorda. Ela não acorda cedo. Ela desencana, ela fala assim, quer saber, hoje eu nem preciso acordar cedo, eu estou tranquilo. Aí ela fala, não, pode deixar que amanhã eu vou fazer o que você me pediu, eu vou dar uma arrumada aqui na nossa casa. E aí quando chega o amanhã, você não faz. Então o que o seu cérebro fica informando você? Que você não é um realizador, que você não cumpre as suas promessas nem com você mesmo, que dirá com os outros. Então ele começa a sabotar, você já não cumpriu ontem mesmo, qual a diferença de você não cumprir hoje também? Às vezes isso pode estar acontecendo com a dieta, isso pode estar acontecendo com exercício, isso pode estar acontecendo com seus trabalhos de escola, com seus relatórios no trabalho, pode estar acontecendo em um monte de lugares. O T. Harv Eker, que é o autor do
Segredos da Mente Milionária, ele fala o seguinte: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, se você tem o hábito de se sabotar, de não cumprir o que você fala, a tendência é que isso se espalhe na sua vida como algo ruim. Agora, se você tem o hábito de confirmar e executar as coisas que você se propõe, com certeza o seu cérebro vai te alimentar. Então, as pequenas conquistas vão te ajudar bastante. Então, qual é o primeiro passo que a gente vai tomar? Então, começar pequeno e definir um cronograma. Então, antes de você até escolher, eu vou anotar no papel, vou ter um aplicativo, vou ter um Excel, não importa. Você vai ter que definir primeiro um dia onde você vai fazer as atividades de anotar. É braçal mesmo, é chato mesmo, é chato pra caramba ficar anotando os seus gastos, mas é necessário. Ninguém vai fazer por você, você que tem que fazer. Então escolhe um dia. Vai ser toda segunda-feira, para você pegar os gastos do final de semana com calma. Vai ser na sexta-feira, para você pegar os gastos durante a semana e se programar para o seu final de semana. Cada um vai encontrar o seu melhor, a sua melhor alternativa. Vai ser a cada 15 dias, vai ser uma vez por mês. Não importa, defina a rotina. Então, se você já está acostumado a ver as aulas, provavelmente você está com um caderno e uma caneta aí. Então, anota. Definir o dia, já escreve qual que é o dia. Meu dia vai ser segunda, meu dia vai ser quarta, meu dia vai ser sexta, domingo, não importa. Meu dia vai ser a cada 15 dias, meu dia vai ser no primeiro dia do mês, meu dia vai ser no último dia do mês. Não importa. Começa e anota, se compromete com você e cumpre o que você fala. Tá? É importantíssimo você cumprir o que você fala. Então a primeira coisa é definir quando você vai fazer. E quando você vai fazer, não é quando eu tiver tempo, é um compromisso. Então você vai anotar lá, se for na segunda-feira, você vai reservar um horário na sua agenda. É das 7 às 8 da noite, é das 7 às 10 da noite, eu vou fazer só aquilo, é um compromisso. Alguém vai te ligar e vai falar: nós vamos na casa do João na segunda-feira. Você vai falar: eu não vou, porque eu tenho o meu compromisso com as minhas finanças. Esse dia eu não posso ir, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo. Você não faz isso com outras coisas? Se você tem uma aula de balé, uma aula de tênis, um personal, se você tem um trabalho para entregar na sua profissão, você não faz? Então por que você não faz com as coisas que são suas mesmo? Larga a mão de adiar tudo, larga a mão de ser enrolão. Faz o que tem que ser feito. Anota lá o dia e se compromete. Depois que você definir a rotina, aí vem a parte de começar a anotar. E aí, meu amigo, as pessoas se enrolam absurdamente. E por que elas se enrolam absurdamente? Porque elas não têm ideia, elas não fazem ideia do conceito de agrupamento. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu começo a anotar, todos os dias, eu começo a anotar o quanto tempo eu demoro para tomar banho. Eu começo a anotar, todos os dias, quanto tempo eu demoro para tomar banho. Se depois de 60 dias eu for olhar a minha tabela, o meu cérebro não vai olhar com detalhe todos os dias e horários. Ele vai procurar o que é diferente. Então ele vai procurar saber qual que é o dia que eu mais tomo banho mais demorado, ou qual que é o dia que eu tomo banho mais rápido. Então meu cérebro vai treinar para isso. Então se você começa a anotar os seus gastos sem nenhum registro diferente, ou seja, você só vai anotando os valores lá e colocando uma descrição qualquer do lado, quando você vai olhar aquele amontoado de informações, porque é um amontoado, porque todo dia você gasta dinheiro, é abastecer o carro, é comer, ir no mercado, é pagar conta, é de repente comprar um brinquedo pro seu filho, é tomar um café na padaria, almoçar com um cliente, todo dia você tem gastos. E se você tem gastos todos os dias, você vai anotar todos os dias. Depois de 60 dias, você vai ter lá 200 lançamentos para você olhar. E o que você acha que o seu cérebro vai fazer? Exatamente o que eu te falei a respeito do tempo. Ele vai olhar e ele vai procurar o que está diferente. Então ele vai olhar lá e vai ver um gasto de... teve um gasto aqui de R$200, porque estourou o pneu do seu carro e você precisou trocar o pneu, comprar um pneu novo. Só que o que vai acontecer nesse momento? O seu cérebro também vai dar uma justificativa. Não, R$200 foi porque estourou o pneu. Eu não tinha o que fazer, eu precisava andar com o carro, eu tinha que gastar os R$200.
Agora, o que vai passar desapercebido na sua cabeça? O que vai passar? Se você tiver ido todos os dias, durante 2 meses, no mesmo lugar e gastado R$10, você vai ter gasto R$600 ao longo do tempo. E o seu cérebro vai passar completamente desapercebido, porque ele está buscando as diferenças, as grandes diferenças. E o que está acontecendo é que você está gastando parcelado, você está gastando um pouquinho e sempre. E isso é que às vezes está afetando a sua vida financeira. Então, entendeu? Se você não separa os seus gastos, se você não agrupa os seus gastos, você vai olhar sempre só os gastos grandes. E aí você não vai entender, porque você vai falar assim, caramba, esse mês eu estourei R$2.000 no meu cartão de crédito, eu estourei R$2.000 a minha despesa. Mas o que eu tive de mais? Eu tive um gasto aí de R$300 a mais no dentista, R$500 a mais no dentista. Onde estão os outros R$1.500? E você não vai saber onde estão. Provavelmente eles estão em pequenos gastos realizados com frequência. Mas Felipe, como é que eu resolvo isso então? Eu vou mostrar a planilha agora para vocês e você vai poder ter uma noção do que exatamente é isso. Bom, aqui eu tenho uma planilha que ela é um exemplo de um cliente. Vocês devem ver aqui, ó, que eu tenho separado por dia, mês, ano. Aí aqui eu tenho uma descrição que foi o cliente mesmo que escolheu, porque ele queria separar entre pessoal, escritório, residência, ele queria fazer essas divisões. Depois eu tenho o tipo, que é despesa ou receita. A receita está lá no final, quer ver? Ele anotou tudo junto. Isso, ele anotou as receitas todas juntas. E aí aqui começa a parte importante, categoria, depois subcategoria. Então, o que isso aqui tem a ver com seus gastos? Tem a ver com o seguinte, cada vez que eu coloco uma categoria aqui, depois eu vou poder agrupar essas despesas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 gastos que estão todos 3 despesas que são com alimentação na subcategoria restaurante. Como elas são pequenas, 74, 37, 75, provavelmente você nem veria. Mas depois, quando eu agrupo, e aí aqui eu tenho um relatório de despesas que já está feito para você dar uma olhada, você consegue ver o quanto você gastou por... Eu vou mudar a cor aqui, peraí. Vou colocar uma cor que fica melhor para você ver. Eu tenho o relatório aqui por categoria. Então percebe como aqueles pequenos gastos, ó, vou voltar lá, alimentação 75, 37, 74, aí eu vou achar outra alimentação aqui, ó, 74, outra alimentação 29, 47, não são gastos exorbitantes, são gastos relativamente tranquilos. Só que a hora que eu coloco aqui, ó, eu consigo ver que ao longo do tempo, são 3 meses, ele gastou R$3.900. R$3.900 em apenas uma pessoa significa que ele gastou R$1.300 por mês somente com alimentação. Uau! Se eu olhasse número por número, eu não teria a menor noção de que agrupado esse valor daria 3.800. Como eu fiz? Eu anotei a categoria. E aí, dentro da categoria, nesse caso aqui, eu consigo até abrir para mostrar para você. Eu consigo saber qual é o gasto por subcategoria. Então, os gastos com subcategoria são esses aqui. E aí você enxerga que o maior gasto dele foi com restaurante, R$2.000 em 3 meses. Você percebe como, se eu olhasse daquela maneira, tudo embaralhado, de acordo com as datas, eu jamais teria esse registro aqui, eu jamais teria essa informação, porque eu não ia conseguir identificar. Então, qual é o segredo na hora que você for anotar? Você vai anotar essas duas coisas, categoria
e subcategoria. É importantíssimo que você escreva isso? Sim, é importantíssimo que você escreva isso. E aí eu vou dizer para você quais são as 5 categorias que você tem que anotar. Pega o papel e a caneta e anota aí as 5 categorias que você tem que anotar. Alimentação, vamos fazer pela ordem, desculpa. Moradia, educação, transporte, alimentação e saúde. Metas. Metas. Esse é o seu padrão de vida. Moradia, educação, transporte, alimentação e saúde. Essas são as 5 categorias essenciais para que você viva. Nossa, mas educação, Felipe, quando eu estou falando de educação, eu estou falando de educação formal, eu estou falando da escola dos seus filhos. Ah, mas eu quero fazer um curso de culinária. Não, aí você vai entrar em outra categoria de educação, que é a educação complementar. Aí você vai ter que registrar fora dessas 5, ok? Então essas 5 são moradia, educação, transporte, alimentação e saúde. Essas 5 vão determinar o seu padrão de vida, ok? Então essas são as principais categorias que você tem que anotar. E aí as subcategorias? Aí você tem mais liberdade. Então eu vou usar o exemplo da alimentação. O que você vai anotar na alimentação? Mercado, hortifruti, ou sacolão, ou feira, açougue, padaria, restaurante, almoço com cliente. Você vai anotar outras categorias que você possa agrupar. Na subcategoria nem é tão importante o agrupamento. O agrupamento na categoria vai fazer muito mais diferença. Vai mostrar para você de uma maneira muito mais clara o quanto você está gastando em cada coisa. Ok? Então, você pode ver ali... Você pode ver ali que eu coloquei essas informações. É importante que você perceba o seguinte. Quando eu estou falando aqui da planilha, você pode estar pensando assim, nossa, mas é muito complicado, eu sei mexer no Excel. Você viu o modelo que eu coloquei de planilha? O modelo que eu coloquei de planilha é o mais simples possível. Cada lançamento ocupa apenas uma linha, só uma linha. Então você vai colocar lá todos os dados e informações e embaixo você vai replicar. E embaixo você vai replicar. Não precisa frufru, não precisa colorir, não precisa fazer nada, porque o software, o programa, o Excel já faz tudo para você. E eu vou ensinar daqui a pouco você a fazer isso. Essa tabela dinâmica. Vai ser muito fácil você fazer, você vai perceber, se você organizar os dados da maneira correta. Então, vamos lá. Na primeira linha, o que eu vou escrever na minha planilha? Se você não tiver planilha, faça isso no seu caderno, ok? Mas todo mundo tem um computador, todo mundo consegue acesso ao Excel. Então eu vou usar o Excel como base, porque se você quiser, você pode fazer isso no caderno. Se você quiser, você pode fazer isso num bloco de anotações. Se você quiser, você pode fazer isso num aplicativo. Mas é importante que você use o mesmo conceito, ok? Então vamos lá, na primeira linha o que eu vou anotar? O dia, o mês, o ano, o objeto, que aqui eu estou querendo dizer aqui qual é a categoria master do cliente aqui, né, que seria pessoal, escritório, residência, mas pode ser no seu caso aí pessoal, empresa, pode ser, ou pode simplesmente não ter essa coluna aqui. Aí o tipo é importante, o tipo eu tenho despesa e tenho receita, ou seja, ou o dinheiro está saindo ou o dinheiro está entrando. Ok? Tem gente que prefere escrever crédito quando está entrando, débito quando está saindo. Não importa, tem que ter o tipo. E a categoria? Aí aqui vão aqueles 5 que eu falei. Moradia, educação, transporte, alimentação e saúde. Meta. Então vai na categoria, certo? Depois eu tenho a subcategoria, onde você vai poder abrir mais, expandir mais. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de transporte, você pode colocar prestação do carro, combustível, seguro, IPVA, manutenção, troca de óleo. Você vai anotar aqui na subcategoria, tá? Depois você vai colocar na descrição o que você acha que seja pertinente. Almoço de Dia das Mães, presente para mãe, aqui ó, gasolina no carro,
estacionamento no dia que eu fui no cliente. Aí você anota, porque essa descrição aqui é mais para você lembrar. Se um dia você for olhar aqui as despesas e falar, nossa, eu não lembro o que foi esse transporte aqui, 88 que eu gastei. Então, o certo aqui era colocar estacionamento, cliente João. E aí você já sabe que foi no dia que você foi visitar o João que você pagou esse dinheiro de estacionamento. Ok? E o valor? Aqui o valor é importante o seguinte, os valores que estão saindo da sua conta, que estão saindo da sua carteira, que estão saindo do seu bolso, você coloca o sinal negativo na frente, coloca menos. E os valores que estão entrando, você vai deixar mais, tá bom? Então esse é o controle. Aqui no caso dele tinha um parcela aqui que acabou não acontecendo nenhuma vez aqui no registro que a gente fez. Ó. Ah, tem uma aqui, ó, parcela 3 de 4. Então ele colocou aqui parcela 3 de 4, que faltava mais uma a receber. Ok? Viu? Ó, não tem frufru nenhum. Por que separou dia, mês e ano aqui, ó, no comecinho? Dia, mês e ano. Porque quando eu faço o filtro, eu consigo selecionar o que eu quero. Se eu anoto a data toda junta, eu tenho que selecionar dia por dia os dias que eu quero. E no caso quando eu separo o mês e o ano, fica mais fácil para eu fazer os filtros. Tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês. Então, se você tivesse feito essa planilha aqui para você, com todas essas informações, de uma maneira bem simples, você ia selecionar todas as informações que você escreveu. Então é só pegar o mouse e segurar o botão de indicador do mouse, esse botão que você aperta aqui, ó, esse botão aqui, ó, esse botão, e selecionar tudo. E aí você coloca inserir tabela dinâmica. Pronto, ó. Aí aqui ele está me perguntando, escolha os dados que você deseja analisar. Como você já selecionou os dados, eles já estão marcados aqui. Escolha onde você deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Eu vou escrever aqui uma nova planilha, mas você poderia colocar numa planilha existente. Planilhas são essas abinhas que tem aqui embaixo, onde eu estou apontando. Então nós vamos colocar numa nova planilha. E a hora que eu clicar em OK, pronto. Ele abriu aqui embaixo, ó, uma nova planilha com o nome Plan 1, tá? A tabela no começo ela aparece assim, ó. Para criar um relatório, escolha os campos na lista de campo tabela dinâmica. Então vamos voltar lá para o meu relatório de despesas para a gente ver o que eu fiz. Se você olhar aqui em cima, ó, eu tenho dois filtros. Então o filtro do ano e o filtro do tipo, certo? Tenho aqui os dois. Então vamos colocar aqui na planilha 1. Ano, colocar como filtro e o tipo. Pronto. Coloquei o ano e o tipo. No ano eu coloco tudo, o tipo eu só quero as despesas. Então já selecionei despesa aqui. Ok? Aqui está aparecendo que não está aparecendo nada, né? Mas vai aparecer, fica tranquilo. Aí agora, ó, tá vendo? Ó, nas linhas eu vou colocar as categorias. Então, categoria. Opa, esse aqui já está pronto, né? Então, na linha eu vou pôr a categoria. Linha, categoria. Olha que beleza, ele já puxou todas as categorias aqui. E do lá embaixo da categoria, as subcategorias. Olha lá. E aí ele já mostra a subcategoria referente a cada categoria. Olha quantas subcategorias que o cara marcou aqui, tá vendo? Eu clico com o botão direito aqui, ó, e coloco expandir e recolher todo o campo. Pronto, recolheu todos. Mas por que ele está aparecendo todos os nomes aqui, mas não tem nenhum valor? Porque eu preciso colocar aqui os valores. Ó. Deste lado eu vou colocar o valor. Então é só puxar o valor aqui, seguro, arrasto e solto. Soma de valor. Pronto. Ele me mostrou aqui o valor. Para ficar mais bonitinho, ó, eu vou selecionar todas os valores que estão aqui desse lado e vou dar um formatar células e vou colocar como moeda. Aqui, ó, moeda. E o que é negativo, marcando com o menos em vermelho. Pronto, olha lá. Ele me marcou todas as categorias. E ele me marcou o total geral. Certo? Pronto, criou-se um relatório.
criou-se um relatório sem que você tenha que ficar fazendo soma, sem que você tenha que ficar pegando e olhando categoria por categoria. O próprio Excel já fez tudo. Aí eu quero olhar, ó, alimentação, quanto que tem? Almoço, café da manhã, café da tarde, tudo separado aqui, mercado. Ah, ó, Felipe, mas está aparecendo 2 vezes mercado. É porque provavelmente ele deu um espacinho aqui na hora que ele estava registrando. Café, almoço, ó, às vezes coloca um almoço com cedilha, outro almoço sem, e depois é só eu ir lá e arrumar. A hora que eu arrumar, ele vai automaticamente acertar aqui. Então percebe que eu tenho um relatório imediato, eu não preciso fazer nada. Eu demorei 1 minuto para fazer esse relatório aqui. O que mais demora é isso aqui, ó. É a parte de colocar os dados na planilha. Então, isso é o que você tem que colocar na cabeça. Você vai ter muito trabalho para colocar os dados, mas uma vez que os dados estão na planilha, você não tem mais nenhum problema. É muito fácil você seguir com essa informação e conseguir tomar melhores decisões. Vou mostrar para vocês outra coisa. Então, vamos lá. Voltando para a planilha. Então aqui eu tenho o relatório de despesas. Nesse caso aqui eu fiz um gráfico bonitinho. Talvez seja legal você fazer um gráfico, mas também é muito complexo para eu explicar para vocês fazerem agora. O importante é você ter a ideia das suas despesas por categoria. E aí, olhando aqui como categoria, fica mais fácil de você identificar. Então, no caso dele aqui, ó, transporte. Caramba, o que é esse transporte tão caro aqui? Ó? R$4.000 foi impostos e multas. Então, ele já devia estar com isso programado, porque impostos você paga todo ano. Isso aqui provavelmente é o IPVA. Então, tem que pagar todo ano. Então, tem que estar previsto, certo? Você não vai mais ser pego de calças curtas, porque você vai ter as informações. Agora, o que é mais legal, a informação mais importante que eu gosto que os clientes tenham na planilha deles: pagamento. Nossa, Felipe, o que é pagamento? Pagamento é o seguinte: o que você teve de despesa, o que você teve de receita e qual foi o resultado final. Isso aqui é o que vai dizer para você se você conseguiu no final do mês ter algum dinheiro no bolso ou se você ficou devendo. Por que eu escrevo pagamento aí? Porque a gente tem uma certa ilusão quando a gente está falando do dinheiro. Então, se eu falo para a pessoa assim que ela recebe R$8.000 por mês e ela tem 7.000 de despesa, quanto é o pagamento real dela? É R$8.000? Não, não é. Ela não está ganhando R$8.000. Ela recebe R$8.000, repassa 7 para pagar as despesas e ela fica só com 1.000. Então, o pagamento dela são R$1.000. E com esse pagamento é que ela vai ter que investir, com esse pagamento é que ela vai ter que se desenvolver, fazer cursos, outras coisas. A não ser que esteja previsto lá no orçamento. Mas, a princípio, é bem provável que a pessoa esteja vivendo com esse dinheiro. E às vezes esse dinheiro não são R$1.000, são 500, são 100, são 50, são 10. Às vezes você recebe R$1.500 e tem 2.000 de despesa. E é esta conta que você vai ver quando você fizer esta tabela aqui, a tabela do pagamento. Então, vou ensinar vocês a fazer. Eu vou tirar, vou excluir essa tabela aqui que eu fiz, que é a tabela... que é a tabela das despesas. Vou excluir, ó. Pronto, excluí. E agora eu vou inserir uma tabela de pagamento. Então, o que eu faço? De novo, a mesma coisa. É só selecionar todos os dados que eu tenho. Selecionei todos os dados. Aí eu coloco inserir tabela dinâmica. Aí ele me mostrou de novo, ó, selecionar uma tabela ou intervalo. Usar fonte de dados externas? Não, tá aqui os dados já. Escolher onde deseja que o relatório ou tabela dinâmica seja colocado. Aqui está a nova planilha, mas eu já tenho a planilha 1 que a gente estava usando, eu deletei. Então eu vou colocar planilha existente, vou colocar local, aí é só eu clicar na planilha 1. Ele viu? Apareceu aqui já a planilha 1. Eu volto na setinha aqui do lado,
Apareceu planilha 1, ok. Opa, esta referência de destino não vale, tinha que clicar aqui, pronto. Beleza, opa, chutei a câmera. Ele trouxe para cá a tabela dinâmica, a mesma coisa da outra vez, olha, já trouxe os dados aqui ele está esperando a gente inserir os dados. Então vamos ver como é que eu faço o pagamento. No filtro aqui, que é o de cima, eu só tenho o ano. Então vamos lá na planilha 1, ano é o filtro. Beleza, tá aqui, tudo. Nas linhas, o que eu tenho nas linhas? Aqui, despesas e receita. Então eu tenho o tipo. O tipo é receita e despesa, eu vou colocar nas linhas. Olha aí que beleza. Agora o que eu tenho nas colunas lá? Eu não tenho mês a mês, então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar o mês e vou colocar em colunas. Olha lá que beleza. Ele me deu o mês 5, mês 6, mês 7, mês 8. E o total geral. Então eu tenho despesa versus receita. E aí eu coloco o valor em valores. Pronto. Ele me demonstrou. Para a gente ficar mais fácil de visualizar, vou fazer a mesma coisa que da outra vez. Vou selecionar todos os lugares onde tem valor, clicar com o botão direito do mouse, botão direito, formatar células. E aí eu vou colocar moeda e o negativo para aparecer negativo. Ok. Aqui, esse aqui. É só você aumentar aqui o tamanho da coluna. Ele não está mostrando porque ele tem mais coisa escrita do que cabe. Então é só você deixar ela um pouquinho mais larga aqui, você vai ver. Então eu tenho aqui, ó, no mês 5, ele só registrou uma receita, faturou R$ 1.116 foi o pagamento. Já no mês 6, mesmo ele tendo faturado, ganho R$ 7.633, ele ficou devendo R$ 2.000 no final do mês. Já no mês 7 foi o contrário, ele faturou bem mais, 20 mil aqui, mas também aumentou os gastos, foi para 13, então ele ficou com 6 mil. No mês 8, 8 mil de gastos, R$ 1.000 de receita, foi um mês bem ruim de receita. No total, 7 mil negativo. Qual que foi o total geral desses 4 meses aqui que eu tenho anotado? Ele ficou com uma despesa de 31 mil, uma receita de 29 mil, aqui vazio, provavelmente ele colocou um lançamento lá e não anotou nada, mas na soma geral ele ficou devendo R$ 1.529. R$ 1.529, ou seja, se você tiver o ano inteiro isso e tiver ficado devendo R$ 1.529, significa que não adiantou nada. Se você guardou dinheiro, se você poupou, se você fez, não, eu estou investindo, não interessa, você ficou no negativo, você gastou mais do que você ganhou. De algum lugar você tirou esse dinheiro, ou você usou o limite do seu cartão de crédito, ou você usou o limite do seu cheque especial, ou você pegou dinheiro emprestado com algum amigo, alguma coisa você fez para cobrir esses 1.529, ou eles simplesmente estão negativos lá na sua conta. Então percebe, gente, é uma informação básica, ela é muito básica mesmo, não é nada de outro mundo que a gente tá vendo aqui, é só uma planilha super simples, onde você coloca as informações numa linha e você lá nessa informação, nessa linha, você tem tudo que você precisa para você tomar suas decisões. E como que você passa a tomar suas decisões? Aí fica muito mais fácil, eu vou explicar para vocês por quê. Porque o processo de decisão em relação algo que você tem dados, ele é completamente diferente. O processo de decisão racional é assim, ó. Quais são as coisas boas de eu decidir sobre isso? Quais são as coisas ruins de eu decidir sobre isso? Aí eu ponho na balança, o que tiver mais, eu vou pro lado. Então, se eu fizer alguma coisa que vai ser ruim para mim, mais vezes ruim do que boa, eu não faço. Agora, se vai ser melhor para mim do que pior, eu faço. Então, vamos lá dar o exemplo. A pessoa gastou R$2.000 em 3 meses de restaurante. Aí ela pensa assim, bom, se eu dividir por mês, eu gastei em média R$700 por mês com o restaurante. Isso condiz com os meus objetivos futuros? Não, poxa, eu queria estar guardando dinheiro para fazer uma viagem e eu não consegui guardar nada nesses 3 meses. Então,
este é um gasto alto que eu posso diminuir, não vai me afetar. Eu posso diminuir para R$200 por mês em restaurante. Eu vou continuar saindo de vez em quando para comer, mas vai ser bem menos. Eu vou ter que escolher bem o restaurante que eu vou. Talvez eu vá uma vez só no restaurante, ou talvez eu vá num restaurante de custo médio 2 vezes. Mas eu vou bem menos. Se eu quiser ir num restaurante mais caro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que esperar 2 meses. Vou pegar R$200 de um mês, R$200 de outro mês, e aí eu vou num restaurante e gasto R$400. Se eu quiser gastar 600, 3 meses, e assim por diante. Certo? E aí eu tomo a decisão. Bom, é pior para mim ficar sem comer, ou é pior para mim sem comer fora no restaurante, ou é pior para mim deixar de viajar? É pior para mim deixar de viajar. Então, se eu deixar de gastar com restaurante, eu tenho mais benefícios. Eu vou poder viajar para onde eu quero. Logo, fica mais fácil de eu tomar a decisão. Percebe como é uma sequência de coisas que vão se encadeando? Não dá para fazer uma coisa só. Não dá para você resolver fazer um controle financeiro sem antes você entender a importância disso. Porque eu aposto que você já fez. Aposto que você já baixou o aplicativo no celular. Aposto que talvez você já tenha tido uma planilha. Mas se você não colocar os dados, se você não controlar, não vai adiantar nada. Se você não fizer aquele passo a passo que eu falei no começo, de começar a anotar em algum lugar, para o seu cérebro começar a entender que aquilo é bom para você, não vai para lugar nenhum. Não vai. Não vai. E aí você vai ficar estressado. Depois de 1 mês, 2 meses, você abandona. Você fala, quer saber? Isso aqui não é para mim. Aí às vezes você fica 2, 3 semanas sem anotar, e quando você vai anotar, é coisa pra caramba pra anotar, você desencana, você fala, quer saber? Já era. Não vou mais anotar. E aí tem gente também que fala assim, isso aí é uma coisa, cara, isso é coisa de pobre e tal, não sei o quê. Eu anotei umas referências aqui. A primeira delas é o seguinte, talvez você vire em algum momento e fale assim pra mim, mas eu não consigo controlar meus desejos, né? Então é muito difícil pra mim. Se você não consegue controlar seus desejos, assiste a aula 4. Entra aí no meu canal, rola para baixo e você vai ver a aula 4, que é como controlar os seus desejos. Talvez você fale assim, ficar anotando, ficar controlando, isso é coisa de pobre, economizar é complicado e tal. Se você acha isso, assiste a aula 10, que a aula 10 fala exatamente sobre isso. Economizar não é coisa de pobre. Coisa de pobre é ficar devendo para os outros. Coisa de pobre é você não conseguir dar para sua família as coisas que eles merecem. Coisa de pobre é você não realizar seus sonhos. Isso é pobre. Você pode ganhar 50 mil por ano, por mês. Se você não realiza seus sonhos, você é um pobre que ganha bastante dinheiro. Só isso. Ok? E mas eu ainda tenho muitas dívidas. Você tem muitas dívidas? Tem os 6 principais motivos que levam as pessoas a terem dívidas. E como você se proteger deles. É a aula 11. Entendeu? Então, segue aí. Essa aula aqui que a gente está falando hoje é a aula 12. Se você pensou em alguma dessas coisas enquanto eu estava falando, enquanto eu estava fazendo a aula, volta lá no canal e assiste a aula 4 para os desejos, a aula 10 para economizar e a aula 11 para você saber quais são os principais motivos que levam as pessoas para as dívidas e você conseguir se proteger dela. Tá bom? Agora, para finalizar, uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito que você prestasse atenção. As planilhas, elas são um retrato do passado. A partir do momento que você começou a anotar as coisas na planilha, significa que elas já aconteceram. Então não tem como você modificar o passado, mas você pode modificar suas atitudes no presente para que a próxima vez que você for anotar na planilha, você tenha resultados melhores. Então, não adianta só anotar, não adianta só fazer uma planilha. Você precisa avaliar as informações e melhorar. Quando que você vai melhorar? Sempre. Quando que você vai revisar? Sempre. É um constante aprendizado. Você vai melhorando, você vai ajustando, você vai passar gastos dali para cá. E quando você vê, depois de 3 meses, 6 meses, talvez depois de 1 ano, você esteja fazendo isso de maneira automática. Tá? Porque assim, é consistência, é congruência, é ser íntegro. O que é ser íntegro? É falar uma coisa e fazer, ser inteiro. Então, ser íntegro com a sua palavra. Seja íntegro com a sua palavra. Se você falou que vai fazer, faz.
Quem que foi que colocou uma arma na sua cabeça e falou assim para você, a partir de agora você tem que começar a fazer o controle das suas finanças? Ninguém fez isso. Provavelmente você mesmo que decidiu, você que falou, preciso dar um jeito nisso. Então se você falou que vai fazer, faça. Para de adiar. E aí a parte, nossa, essa parte assim, se não fizer, não vai adiantar nada. Daqui a 3 meses você vai estar no mesmo lugar de novo. Tem que olhar e reavaliar, ir mudando, ir controlando, ir melhorando cada vez mais o seu controle e o seu comportamento. Viu que gastou mais no mês com bebida, com balada, com alguma coisa, com churrasco, tem que no próximo mês colocar menos pro orçamento. Falar assim, não, agora eu tenho um orçamento. Se você não conseguir ter controle no cartão de débito, de crédito, faz um envelope, escreve balada e coloca lá dentro o valor que você pode gastar no mês. Acabou, acabou. Só que você tem que ser íntegro com a sua palavra. Você tem que fazer o que você fala. Senão, no final, você não vai ter bons resultados. Eu já falei pra caramba, usando o OBS eu tenho um prejuízo aqui, né, que eu não consigo acessar o chat aqui do YouTube. Eu vou tentar, de repente eu consigo aqui, né, mas se acontecer algum problema de abrir o áudio ficar dobrado ou começar a fazer alguma coisa, aí vocês me avisam, tá bom? Para eu poder sair. Bom, eu não vou conseguir ver aqui, eu acho. Não consigo. Infelizmente. Eu não consigo ver o chat. Vou tentar mais uma vez antes de eu sair. YouTube. Vou entrando aqui em Trilhas da Fortuna. Vídeos recentes do canal Trilhas da Fortuna. Não consigo ver. Bom, espero que esteja tudo ok e que vocês estejam vendo. Foi um teste fazer hoje com o OBS e estudei bastante para fazer. Espero que tenha dado certo. Meu beijo afortunado para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei dar uma aula mais prática, fui buscar esses recursos exatamente para fazer o passo a passo, para você entender como fazer, para parar com aquele negócio de você fala sobre isso, mas você não ensina a fazer. Então agora eu ensinei a fazer, tá bom? Então agora eu ensinei a fazer. Eu quero que vocês deem o seu relato. Se você fez, escreve nos comentários, manda aí, fala, cara, eu fiz a planilha, organizei minha planilha aí como você falou, organizei meu caderno, organizei minhas informações como você ensinou, olha, estou conseguindo fazer, comecei a fazer semanal, comecei a fazer quinzenal, vou fazer, vou acompanhar, vai me falando os resultados, que quem sabe eu posso te ajudar a chegar mais longe ainda, tá bom? E se você não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha, manda para as pessoas, eu vou deixar a aula disponível. Entra, manda para as pessoas da sua família que vivem falando que estão complicados, que não conseguem se organizar. A ideia é a gente democratizar cada vez mais esse conteúdo, tentar atingir cada vez mais gente para que as pessoas possam mudar a condição financeira delas, tá bom? E entra lá no Instagram, manda pergunta, lá também respondo perguntas todos os dias no consultoria grátis, lá nos meus stories. No feed eu normalmente também compartilho vários insights legais. Hoje eu falei sobre casais, perfil de casal investidor, casal gastador, então talvez seja legal para você dar uma olhada lá e assista as outras aulas. Tem outras 11 aulas, agora são 12 aulas no total, que você pode desfrutar, olhar, anotar, aprender e mudar o seu comportamento financeiro, tá bom? Um beijo afortunado, espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha sido tão enriquecedora de conhecimento para vocês como foi para mim. Tchau, gente. Até terça que vem.